Cara, você não tem hater. Você só tem cada hater uma vez só, cara, sabe? Entra lá no meu perfil. Não, assim, tem. Mas o cara só consegue te hatear uma vez, mano. Ele vai fazer isso uma vez. Você vai lá, não, beleza. Eu tenho alunos que eram haters. Deus é maior do que isso, alunos, isso. O cara era um hater. Eu lembro de um que ele entrou na live, ele entrava na live e sempre falava um palavrão, né? E aí, beleza, um dia ele entrou na live pra falar um palavrão, e eu tenho um hábito. Todos os dias eu acordo 5 horas da manhã. Então, das 5 horas às 6 horas da manhã, eu tenho uma hora de devocional ali, que é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então, eu vou orar e eu vou ler a palavra. Eu vou orar e isso é todo dia. Tanto que... E aí, por isso que eu falo da intimidade. Porque, cara, esse momento eu desejo. Eu vou dormir já pensando nesse momento. Eu tenho pontos altos assim dentro da minha rotina. Um desses pontos altos é comer a comida que minha esposa faz. Minha esposa cozinha muito bem. Então, cara, eu fico assim, sabe, esperando. E um dos pontos altos, né, ou até o maior ponto alto do meu dia é esse. Eu vou dormir ansioso. E é o que eu oro antes de dormir. Eu tiro um período de oração. Mas, cara, acordar, sabe, o sol nascendo, né, sentir o Senhor, então eu oro. E eu oro diretamente para que Deus ele traga as pessoas certas para mim. Para que Deus ele traga as pessoas certas. E aí eu tava numa live, eu tinha tirado um período de oração. E, cara, um momento assim de desafios, né? Mudanças. E aí esse cara ele entrou e me xingando. Naquele dia eu falei assim, hoje eu vou pegar você. Aí eu falei, meu irmão, eu sei que você entrou aqui pra me xingar. E se você tá me xingando é porque você tá muito machucado. Eu só quero que você entenda que se você tá aqui é porque o Senhor te trouxe. E se o Senhor te trouxe, é para que você seja curado. Então eu quero ministrar na sua vida a cura. Você pode estar me xingando e tá tudo bem, mas eu quero ministrar sobre você a bênção de Deus. Eu quero dizer a você que o Senhor liberta. Ai, pô, esse cara, ele não comentou nada. Aí beleza, o tempo passou. Uns 3 dias depois ele entrou de novo na live. Aí beleza. Aí na minha live, nós automatizamos, porque é muito difícil atender todo mundo, então a gente automatiza o checkout, para que a galera conheça, né, entre no método FB, que é a nossa plataforma de inteligência emocional. E aí eu só vi ele escrevendo eu quero. Beleza. E aí depois de uns 7 dias ele mandou um depoimento. E aí no depoimento, pô, o cara tinha... A mãe do cara foi embora, abandonou o cara, entendeu? O cara tava ferradão. Não, isso criança. Então ele cresceu se relacionando de uma maneira equivocada, ele buscava na parceira uma mãe, entendeu? E aí isso gerou várias repetições de padrão, até que aquele cara, o único mecanismo de defesa que ele tinha era o ataque. Só que ele chegou num ambiente onde o que era oferecido para ele não era revide, era abraço. E aí ele falou assim, cara, só quero agradecer porque você tem mudado a minha vida, você tem transformado a minha vida. Eu entrei aqui para te atacar e hoje eu tô aqui para te defender. Aí eu falei assim, fique em paz, que quem me defende é o Senhor. Só faça o seu processo. Cara, você falar uma história dessa pra gente é maravilhoso. E você vive isso todos os dias. Isso é impressionante, cara. A naturalidade como a qual eu falo, não é porque perdeu o impacto. É porque isso é uma rotina. E não é porque é uma rotina que é ruim. Pelo contrário. Porque toda a mensagem que eu recebo, irmão, eu dobro o joelho no chão e eu dou um glória a Deus. Isso porque eu entendo também que isso não é sobre mim. Isso é sobre ele. Aí eu fico em paz. Qual foi, assim, você teve uma que te impactou mais, você falou assim, cara, sabe, talvez por empatia, por semelhança com algum fato seu que aconteceu, que você viveu, sei lá, uma coisa diferente? Bom, cara, são, assim, milhões. Não vou dizer nem milhares, mas são milhões. E assim, muitos. Pô, tatuagem, mas eu vou contar uma recente e uma que até hoje pra mim que foi a primeira. Que eu fiquei assim, eu falei, caraca. Mas ó, eu vou te contar, vou começar pela última e por último eu te conto a primeira. Mas eu vou te mostrar isso daqui, ó. Se liga. Vira aqui. Isso é uma tatuagem. E tá escrito, né? Sim. Vou ler aqui pra galera. Que tá dando pra pegar, Pedrão? Essa aqui? Não. Entre pela porta que abre portas. Jesus é a porta que abre portas. Isso. Marcos Bulhões. E aí ele escreveu meu nome na perna do cara. Entendeu? Então, esse código, né? Entre pela porta que abre
portas. Jesus é a porta que abre portas. Porque quando eu entro por essa porta me apresenta outras portas. Essa porta me coloca nos caminhos certos. Essa porta me faz se assentar com as pessoas certas. Então, quando eu entro por essa porta abre outras portas. E ainda que essa porta não abrisse outras portas, só de entrar por ela já teria valido a pena. Eu fiz essa live no domingo passado. E eu me senti impelido de fazer essa live. Quando você vai tendo intimidade com Deus, você vai experimentando coisas sobrenaturais. Então Deus ele me deu essa frase, né? Entre pela porta que abre portas. Jesus é a porta que abre portas. E, cara, isso queimou no meu coração e todos os dias, inclusive você que está assistindo, todos os dias às 8h15 da manhã eu estou ao vivo no meu Instagram, no YouTube, então todo dia tem live minha. E aí, cara, eu falei assim, eu preciso fazer essa live. E, cara, aquele negócio me puxando, uma atração mesmo. Fazer a live. Então, sentei e comecei a fazer a live. E essa live foi sobrenatural. Essa live tá fixada no meu perfil. Essa live foi sobrenatural. E como é que eu sei que é sobrenatural? Porque eu sei quando eu falo. E eu também sei quando Deus fala. Então essa live foi a melhor live porque foi a que eu menos falei. Entendeu? E, cara, é assim, num nível tão poderoso que chegou em momentos que eu falei assim, caraca, eu pensava assim, né? Eu falava assim, caraca, eu nunca pensei isso. Uma das horas, né, que eu travei foi na hora que o nome da live é Portas que se Fecham. Então, na nossa vida, a porta, ela simboliza uma passagem. Sim. A porta fechada significa o encerramento de alguma coisa. Então, quando alguém fecha a porta para nós, seja no cenário financeiro, emocional ou profissional, as pessoas só veem a porta fechada. Mas elas não entendem que toda porta tem uma maçaneta. E essa maçaneta tem do lado de lá e do lado de cá. Bulhões, por que a pessoa volta para mim quando eu estou me recuperando? Porque você não trancou o seu lado da maçaneta. Bulhões, por que os vícios voltam para mim quando eu estou superando? Porque você não trancou o lado da maçaneta. Bulhões, por que os problemas ressurgem? Por que eu tenho altos e baixos? É porque existe uma porta que foi fechada, mas foi fechada do outro lado. Você não fechou do seu lado. Então é por isso que os problemas voltam até você. E a única forma de resolver esse problema é fechando a porta, passando a chave do seu lado. Passa a chave em hábitos ruins. Passe a chave na pornografia. Passe a chave em relacionamentos tóxicos. Passe a chave em amizades ruins. A partir do momento que você fecha o seu lado da maçaneta, essa porta não vai mais abrir para você. E você vai poder seguir em frente. Então, quando Deus me deu isso daí, e ao vivo, cara, na live ali, ó, eu e a câmera, e pá. Então, eu fiquei muito impactado. Chorei muito nessa live. Terminou a live, eu fiquei uns 10 minutos chorando. E aí eu recebi inúmeros depoimentos depois dessa live. Um deles foi a tatuagem que o cara fez. E aí, pra encurtar a história desse cara, ele passou por uma separação muito difícil. E depois que ele passou por essa separação, que foi muito dolorosa, ele teve um declínio em todas as áreas. Porque o lado emocional, ele impacta diretamente as outras frequências da sua vida. Então você está sofrendo por um relacionamento, é natural que a perda de performance vai acontecer. Primeiro, dentro de um estágio fisiológico, porque agora os hormônios que são distribuídos na sua corrente sanguínea, através das suas vias neuronais, eles serão compatíveis a estresse, angústia e ansiedade. E segundo, por quê? Porque a sua mente estará confiscada só pensando naquele problema. Então você é um jogador de futebol, você não consegue ir bem, você é um lutador, você não consegue ir bem, um empresário, as coisas vão ruim, então ele quebrou financeiramente. Quase foi preso porque não tinha dinheiro para pagar a pensão. E ele falou assim, e aí eu entrei no método FB. E quando eu entrei no método FB, primeiro eu comecei a consumir suas lives. E aí as coisas começaram a mudar. Eu falei assim, pô, eu acho que eu posso. Esse eu acho que eu posso é poderoso. Porque se você tem uma fagulha de esperança, vai acontecer. É só questão de tempo. Eu acho que eu posso. E aí eu entrei no método FB. E aí eu fiz o treinamento do modo caverna. E, cara, quero dizer uma coisa pra você. Em 3 meses, minha vida mudou. Eu criei uma outra empresa, eu paguei, e ele fez questão de colocar isso em letras garrafais. Eu paguei todas as minhas dívidas, eu tô na melhor forma física que eu já alcancei, e hoje eu vivo a minha melhor versão. Então só quero dizer uma coisa a você, Marcos, muito obrigado, muito obrigado.
E eu entendo isso, mas, cara, ele tá agradecendo a mim, só quem faz não é eu. Então esses elogios, eles não chegam ao meu coração. Eu me alegro com ele, mas eu sei que quem faz isso é o Senhor, eu sou apenas a fonte, entendeu? Na verdade, eu sou apenas o canal, a fonte é o Senhor. Então essa que foi uma bem recente, essa daí foi muito especial, um cara que treinava na... Porque aí vem um... Cara, isso daqui eu nunca contei em nenhum podcast, tá? Essa é a primeira vez. Falar sobre pessoas que você não vê é poderoso, cara. Que a maioria dos nossos seguidores a gente só vai ver em um evento. Mas falar de pessoas próximas é ainda mais. Então eu tava na academia, e eu conheci um cara lá na academia, conversando, né? Conheci esse rapaz na academia. E eu vi que esse cara, ele tava, assim, oprimido. Quando nós temos uma visão espiritual, a gente vê as coisas. E aí eu comecei a me aproximar, falava com ele, aí falei, cara, eu tenho um posicionamento nas redes sociais, né? E talvez você vá curtir. Aí passei o meu Instagram pra ele, ele entrou no Instagram e falou, pô, legal, vou dar uma olhada. Aí ele assistiu uma live, e essa live chamou a atenção dele. E aí ele assistiu outra live, e aí essas lives foram chamando a atenção dele, ele começou a pegar uma frequência. E aí um dia eu tava lá treinando, e eu comecei a orar, eu oro por todos os meus alunos, pelos meus seguidores. E aí eu tava lá, um colega em comum chegou e falou assim, cara, pô, se tu puder mandar uma força lá pro nosso brother, cara, ó como ele tá, mano. E aí eu olhei, ele tava do outro lado da academia e, cara, ele tava cabeça baixa assim, né? E eu olhei, e, irmão, na hora nem lembro que exercício que eu tava fazendo, eu soltei o peso no chão. Eu olhei primeiro pra esse cara que falou, eu falei, irmão, ele não tá sozinho. Ele não tá sozinho. Eu cruzei a academia inteira, cheguei nele, ele tava descansando da série, peguei no ombro dele, olhei dentro do olho dele e falei assim, irmão, você não tá sozinho. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu tô orando por você. Você não está só. Eu tô contigo. E existe um Deus poderoso que te ama e tá do seu lado. Irmão, eu falei numa frequência sobrenatural. Tanto que ele até quase caiu pra trás assim, pô, a unção, né? Era o que o cara precisava ouvir, né, mano? E aí... Se for usar total, né? Vai lá e faz, mano. Mas quando você tem intimidade falou, com não é Deus... você, né? A intimidade com Deus gera isso daí pra você, né? Você de fato vai fazer. E aí, cara, pra encurtar a história, né? Esse cara, ele também já seguia a fazer as lives, né? Eu fiz o modo caverna, ele participou do modo caverna, e quando terminou o modo caverna, que é um protocolo, né, um treinamento, um protocolo de despertar de consciência, ele foi e falou pra mim, falou assim, ó, e aí a gente faz o encerramento, né? Para a pessoa que eu estou deixando pra trás. E quem é a pessoa que eu tô deixando pra trás? A minha antiga versão. A pessoa que eu tô deixando pra trás não é alguém, um namorado, algo do tipo, é a minha antiga versão. E ele falou assim, ontem, a gente se viu na academia, né, na segunda, ontem eu deixei aquele homem pra trás. Ontem eu enterrei o velho homem. E aí, pra encurtar a história, né, depois disso, cara, esse cara, ele também atingiu a melhor forma física dele. Ele falou assim, rapaz, até minha esposa tá falando, o que aconteceu com você? Nem palavrão você fala mais. Esse cara tá alegre. O propósito que ele tanto buscava, né, que era o empreendimento dele, saiu. A vida desse cara foi transformada. E detalhe, esse cara tá aqui do meu lado. Eu vi. Isso é poderoso. Entendeu? E por que é poderoso? Porque esse cara é transformado e através dele outros 3 caras foram transformados. Porque a graça contagia. Entendeu? Então isso é muito poderoso. Tanto que quando eu fui quando eu fui encontrar o Anderson Silva, né, pessoalmente a primeira vez, ele foi comigo. Disso, hein? Ele foi comigo. E eu fiz questão de colocar ele lá dentro. Entendeu? Então, cara, isso daí é muito poderoso. E aquela que eu ia dizer, né, que foi a primeira, foi um cara que ele ia se matar. E ele desistiu de tirar a vida dele depois que ele deu uma frase minha. Então aquilo ali me mexeu muito comigo. Em 2 sentidos. No primeiro, de falar assim, caraca, e se eu não tivesse escrito? Sabe? O cara tinha morrido, né? E aí vem a resposta de Deus, porque, beleza, se eu não tivesse escrito, Deus teria usado outra pessoa. Porque a obra do Senhor continua. Não é sobre mim, entendeu? É sobre Ele. E a segunda, né? Que bom que foi através de mim. Porque se o Senhor viu graça aos meus olhos... E a frase é uma frase muito famosa, né? Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Então eu recebo até hoje centenas de relatos de pessoas que desistem de tirar a vida depois que leem essa frase. E a honra e a glória não é minha, a honra e a glória é do Senhor, quem salva é Ele. Eu só aperto o Enter.